Olá, vamos fazer uma questão bem interessante aí envolvendo essa parte de força centrípeta, hein? Vem comigo. Que velocidade V deve ter uma moto ao descrever uma curva de raio R num plano horizontal se o coeficiente de atrito entre os pneus e o plano vale μ? Então essa é a primeira perguntinha. Ache V sabendo que o raio é R e o coeficiente de atrito é μ. E depois, qual é o ângulo de inclinação que a moto deve fazer em relação à vertical? E foram fornecidos aqui os valores de μ, de G e do R. Ó que questão massa, hein? Você com certeza já viu as motos fazerem aquela inclinação para poder fazer a curva, não é isso? Maravilha. Então, ó, desenhar a moto tá longe de ser meu forte, hein? A moto vai virar essa barra. E para ter uma pessoa é essa bolinha. Isso é uma moto com uma pessoa. É uma moto com uma pessoa inclinada para poder fazer a curva, viu? Então veja que elegância. Aí existe aqui a força-peso, existe aqui ó, a normal. E como essa moto empurra o chão para fora da curva, aparece então um atrito para dentro da curva. Aqui ó, vai ser o centro. Ele vai girar em torno ó, desse centro. Então, pelo que a gente já vem fazendo, a gente vai dizer, meu irmão, a força de atrito faz o papel da força centrípeta. E a gente vai dizer que a normal é igual ao peso, beleza? Isso não resolve a questão inteira, mas resolve uma parte da questão. Olha só, a gente pode então concluir o seguinte. Força de atrito é o velho μ vezes a normal. Força centrípeta, mv² sobre R. Mas a normal é o próprio peso, que vale mg. Então, ó, μ normal é mg, é mv² sobre r. Então, a gente pode dizer que o v² ó, é μrg. Maravilha, professor. Então, eu já tenho todos os dados para achar v, que é justamente a primeira pergunta. Se v² é μrg, achar o v é de boa. Basta substituir, é verdade. O μ, raiz de 3 sobre 3. O r, 40 raiz de 3 e o G é 10. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 que cancela com 3. Vai ficar então que o V é raiz de 400, ou seja, 20 metros por segundo, respondida a primeira etapa da questão. Porém, para achar o ângulo de inclinação que a moto deve fazer em relação à vertical, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Para responder essa etapa da questão, a gente precisa envolver a parte de torque. E eu diria que não é tão simples não. A parte do torque até é, mas a parte do entender o torque é que é o grande desafio. Vem comigo então que você vai entender rapidinho. Olha só. Bem, o peso é o inimigo dele, entre aspas, porque o peso quer fazer a moto girar para o chão. Quando ele inclina, o peso quer fazer girar para o chão. Mas esse cara, ele se sente jogado para fora. Essa força que ele sente, ele que está girando, que é um chamado referencial não inercial, ele que está acelerado, ele tem essa força centrífuga, que tem o mesmo valor da força centrípeta, que quer girar ele para fora. Mas se ele está em equilíbrio ali inclinadinho, nem desce nem sobe, então é porque o torque associado ao peso se equilibra com o torque associado a essa força centrífuga que joga ele para fora. É mesmo, professor? Mas professor, pois é. E aí a gente vai dizer o seguinte, ó, vou chamar isso aqui de D1, tá? Que vai ser o braço de giro do torque associado ao peso, e vou dizer que esse cara aqui, ó, é um determinado D2, que vai representar o torque, né? O braço do torque associado à força centrífuga, hein? Então a gente vai dizer aqui, ó, que o torque do primeiro se cancela com o torque do segundo. O torque do primeiro é força, que é o peso, vezes a distância 1. E o torque do segundo é a força centrípeta vezes a distância 2, beleza? Muito bem. E aí, é só a gente chamar, por exemplo, H o tamanho dessa barra aqui, que a gente se tirar o seno, ó, quem é o seno? O seno é o cateto oposto, que seria D1, né, dividido pela hipotenusa, que é H. Então a gente pode tirar que esse D1 aqui, ó, ele vale H seno, guarda isso.
Quem é o cosseno de θ, professor? Cosseno de θ é D2 sobre H. D2 sobre H. Então, esse D2, ele é H vezes cosseno de θ. Bora substituir isso nessa equação do torque para ver como é que fica. Ó. Peso vezes D1, mas esse D1 foi H vezes seno, é igual a força centrípeta vezes D2. Mas quem é esse D2? Esse D2 é H vezes o cosseno, beleza? Então, ó, o H cancela. Se eu passo esse cosseno dividindo, vai ficar seno por cosseno. Seno por cosseno é tangente. Deixei aqui a força centrífuga e passei dividindo o peso. Maravilha! Então, ó, essa tangente apareceu aí. Então, agora a gente pode calcular o que está sendo pedido, que é esse ângulo θ. O valor da força centrífuga é igual ao valor da força centrípeta. Então, eu posso dizer que essa força centrífuga que ele está sentindo, sendo empurrado para fora, tem o mesmo valor da força centrípeta, que é o velho mv ao quadrado sobre r. E o peso aqui, ó, é mg. Então, eu vou cancelar e a gente está descobrindo que a tangente, ó, é v ao quadrado sobre rg. Maravilha, professor. Pois é. Esse v ao quadrado a gente já tinha. Na nossa questão valeu 400, porque quando a gente tirou a raiz deu 20. Então pronto, então ó, vai ficar 400 dividido por R. Quanto era o R? Eu lembro que era 40 raiz de 3, vezes G, que é 10. Então ó, 40 vezes 10, 400, isso corta com isso. E aí eu vou racionalizar, raiz de 3 sobre raiz de 3. Então a tangente está dando raiz de 3 sobre 3, meu irmão. A tangente da raiz de 3 sobre 3... quando a gente tem um ângulo de 30 graus. Se o ângulo é 30 graus, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, ó, 30 graus é a nossa resposta, a nossa segunda pergunta. O ângulo que ele está fazendo com a vertical, 30 graus. Beleza? Valeu, hein? Se liga aí, que essa questão envolvia torque para poder resolver. Muito bom.